Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 14 de dezembro, nessa semana de preparação para o Santo Natal, o Advento de Jesus, hoje a Igreja celebra o grande São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja. Viveu entre os anos de 1542 a 1591. Foi um grande mestre da espiritualidade e, junto com Santa Teresa de Ávila, fez a famosa reforma da congregação carmelita, lá na Espanha. E nós vamos meditar no Evangelista Mateus, no capítulo 21, os versículos de 28 a 32. Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo sem vendo isso, não vos arrependestes para crer em João Batista. Caros irmãos e irmãs, Jesus afirma às autoridades do templo: os cobradores de impostos e as prostitutas vão preceder vocês no reino dos céus. Podemos imaginar o escândalo que estas palavras de Jesus causaram aos ouvidos dos justos, entre aspas, do povo de Israel? Ser precedido nos céus por pessoas de má índole. Não poderia haver ofensa maior para os saduceus, aos homens da lei, sacerdotes e anciãos, serem colocados para trás logo de quem? Mas por que Jesus reprova tanto estes sacerdotes e anciãos? Onde foi que eles erraram? Exatamente na incoerência entre o falar e o fazer. E Jesus mostra isso claramente com a parábola dos 2 filhos. Nela, para ambos os filhos, o pai pede cordialmente que vá trabalhar na vinha. O primeiro se prontifica imediatamente: Sim, Senhor, mas não move uma palha. O segundo está decidido: Não quero, mas pensa melhor e vai trabalhar. No primeiro filho, as palavras são boas e gentis, mas falta a sua realização. No segundo, as palavras até parecem brutas, mas a ação é boa. As palavras, por si só, não salvam. É preciso praticá-las. O próprio Jesus já havia alertado. Ou seja, não é quem me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai
que está nos céus, conforme Mateus capítulo 7, versículo 21. Já o exemplo do segundo filho é autêntico. Ele cumpre a vontade do Pai, não com palavras, mas com ações. Os chefes judaicos até que estavam de acordo com a vontade do Pai, mas não estavam de acordo de jeito nenhum com a aplicação que Jesus fizera desta parábola. Assim procedemos. Que tipo de distância abismal havia entre o dizer e o fazer. Religiosidade farisaica e que é tão vivida, inclusive nos dias de hoje, por muitos de nós. A reprovação de Jesus é dirigida a quem dá mais valor às aparências do que à essência. Dá mais valor ao exterior do que o interior. Se formos dizer e fazer um exame de consciência bem feito, vamos perceber imediatamente como muitas vezes somos fariseus, como o primeiro filho, pronto a dizer sim com os lábios, mas não fazer quase nada quando o assunto é cumprir a vontade de Deus. A exortação de Jesus às pessoas de má fama se torna ainda mais provocante e ofensiva aos chefes dos judeus. Eles desprezavam e excluíam totalmente estas pessoas. E Jesus, pelo contrário, vê nelas o segundo filho. Num primeiro momento, deram um não, mas depois arrependeram e fizeram a vontade do Pai. Jesus afirma ainda que só aquele que reconhece o seu pecado pode se arrepender. Aquele que se acha justo, autossuficiente, seguro de sua justiça, nunca vai reconhecer que erra de fato. Foi isto o que aconteceu pela pregação de João Batista. Os fariseus o rejeitaram, enquanto os pecadores se arrependeram e se converteram. Os fariseus faziam boas e muitas ações, pois observavam a lei de Moisés, mas esqueciam a parte fundamental, ou seja, reconhecer os sinais da presença de Deus, primeiramente em João Batista e depois em Jesus Cristo. Importante não é fazer alguma coisa, mas fazer aquilo que Deus quer que nós façamos pela obediência da nossa fé. Pai, quero ser para Ti um filho que escuta a Tua palavra e se esforça para cumpri-la com sinceridade. Que a minha resposta ao Teu apelo não seja pura formalidade. São João da Cruz, hoje celebrado, soube muito bem vivenciar essa realidade do Evangelho de hoje. E que nós não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, de prosseguir orando pelos nossos irmãos enfermos, pelas pessoas que nos pediram orações, pelos profissionais da saúde, para que todos nós possamos celebrar um Santo Natal com a alegria de Jesus Cristo. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.